Boa noite a todos. Vamos então retomar o encontro sobre as vociferações. Esse é o terceiro encontro. E esse encontro, ele vem marcado pela presença de uma experiência pela qual eu passei no dia 27 de março passado. Experiência essa que foi compartilhada com o psicanalista Conrado Ramos numa discussão no Fórum do Campo Lacaniano sobre os ódios. E ela foi duplamente realizadora para mim, porque, primeiramente, foi um reconhecimento em relação às elaborações sobre o tema dos ódios. Tanto é assim que o título do encontro vem nomeado pelo título do meu livro, A Colocação do Ódio no Plural. Quanto eu fui gratamente surpreendido também pela presença do Conrado, levando adiante algumas elaborações, inclusive reafirmando a vociferação da maneira como eu venho tratando como um conceito a ser considerado na psicanálise, que é totalmente articulável em função das elaborações sobre a voz. E nessa ocasião foi tão oportuna a intervenção dele que ele procurava dar uma contribuição ao que ele via sendo articulado no Vox sobre as vociferações, e ele propunha que a indignação fosse introduzido como terceiro elemento de maneira a poder fazer barreira ao ódio, já que ele partia do princípio, seguindo uma articulação que eu já tinha apresentado, que está presente nesse livro, onde eu situo o ódio no seu caráter extremo de destruição numa ligação entre o real e o imaginário, e que se ilustra de maneira muito exemplar através dos crimes que são praticados na psicose paranoica. Inclusive, foi título de um dos trabalhos do Lacan exatamente esse, a importância do crime paranoico para um estudo mais aprofundado do supereu. Bom, então, levando em consideração essa contribuição que ele trazia para pensar de maneira compartilhada, né, de introduzir a indignação como um elemento simbólico que faria barreira entre o real e o imaginário, e, nesse sentido, promovendo uma condição de maior dialetização, impedindo a consistência do ódio, né? O que depois nós compartilhamos também fora do encontro, através de um texto que eu respondi a essa elaboração dele, já que no dia eu me detive a um diálogo mais rápido em torno disso, porque verdadeiramente eu fui pego de surpresa pelas contribuições que foram trazidas por ele e não tive condição ali no momento de responder à altura que merecia, dada a qualidade das intervenções que ele trouxe. Bom, posteriormente eu escrevi um texto que vai ser um texto que o texto se chama Qual o Lugar para a Indignação? Esse texto, seguido como resposta ao texto dele, vai ser objeto de uma discussão que nós vamos levar a público no dia 5 de agosto, que é um sábado, que vai ser realizado lá no Barco, onde estão sendo feitos os seminários. E com esse texto eu pretendia colaborar para um avanço da questão da indignação, que eu achei profundamente instigante, e a indignação não se confunde de jeito nenhum com ódio, né?
ela é uma posição do sujeito extremamente construtiva, é uma revolta, é muito típica de uma determinada geração que passou pelas mudanças de valores dos anos 60 e 70, né? Então, de maneira a estender essa questão da indignação, eu também levei adiante algumas questões sobre as vociferações, né? Procurando mostrar para ele que a contribuição que ele trazia era da maior importância, isso que vai ser discutido em agosto, mas que me parecia que, sem considerar o que significam as vociferações, tende a se ficar numa certa zona de penumbra a como fazer constar a indignação. De que maneira se faz entrar a indignação? Porque eu lembrava que não é legítimo, mas não é suficiente fazer constar a indignação como um termo simbólico. A questão que se coloca a partir de que lugar se introduz a indignação? E qual a maneira de fazer com que essa indignação possa entrar na consistência entre o real e o imaginário? Não é só pelo fato dela ser simbólica que ela imediatamente tem lugar. Existe uma série de operações que são necessárias de serem consideradas, principalmente nesse diálogo que foi estabelecido e que vai ter prosseguimento, tendo em vista que ele é um conhecedor também das diferentes condições exigíveis pelo nó borromiano para fazer constar o terceiro termo de forma eficiente. Quer dizer, é verdade que os registros se ligam, mas eles não se ligam assim de uma forma automática e plena, de maneira imediata. Por isso que eu havia lembrado a ele também que fazer comparecer a indignação é um ponto importante desde que se considere que o simbólico já estava lá, entre o real e o imaginário no ódio. Porque isso me parece extremamente importante, porque a ligação entre o real e o imaginário, que é própria da posição da psicose, tanto quanto das convicções extremadas, né, onde o sujeito não se deixa abalar de forma alguma, é preciso notar que a condição do simbólico está presente, mas ela não está em vigor. E é isso que faz com que tenha que se calcular, né, qual é a operação, por exemplo, em termos borromianos, necessária, né, para fazer constar o terceiro termo como simbólico, tanto quanto na prática das relações, como fazer constar, como fazer introduzir a indignação para um fanático, por exemplo. Não são... E eu fui na direção que hoje eu vou dar prosseguimento, porque, tendo em vista também o privilégio que ele deu a poesia, as artes, para retirar alguns elementos de reflexão de forma a introduzir a indignação, eu também caminhei nessa direção, só que de uma forma diferente da maneira como ele aborda. Isso vocês vão receber esses dois textos proximamente, para que vocês possam lê-los com extensão, né? E estarem em condições de discutir no dia junto conosco, que no dia cada um de nós vai, depois da leitura que eu fiz do texto dele, da leitura que ele fez do meu texto, e que vocês terão lido os dois, nós vamos relançar o debate, começando com o que eu trago a partir dessa contribuição dele, do que ele propõe a partir da leitura que eu fiz do texto dele. Eu digo que foi extremamente importante porque é sempre muito oportuno, né, que a gente possa encontrar um reconhecimento das elaborações fora dos locais onde nós nos encontramos.
Eu penso que esse espaço em que nós nos reunimos, ele é profundamente fértil se ele criar condições de possibilidade para que aquilo que é realizado aqui possa produzir efeitos lá fora, fora do nosso conjunto de colegas que se reúne. Então eu vou retomar o sentido que eu vim articulando sobre o que significa vociferação e também lembrando a vocês que, como eu estou anunciando desde a primeira vez, que pode ser acompanhado pelos vídeos, o tema das vociferações é uma elaboração em curso. Eu tenho insistido que eu não estou vindo para cá para trazer, ainda que tenha sido reconhecido como um conceito, isso não significa que eu já tenho uma posição exaustiva e uma definição conclusiva sobre o que significam as vociferações. E posso adiantar isso a vocês porque tem uma complexidade muito grande, e lembrei isso no encontro passado também, quando eu adverti que é um tema que nós vamos sempre encontrar uma certa resistência para entrar nele, devido ao fato de que é um significante que está muito presente, ele é muito facilmente inteligível no sentido comum, cotidiano. Se alguém diz para vocês as vociferações da política, por exemplo, mesmo que vocês não se detenham em maiores extensões, vocês tendem a tornar isso sinônimo de manifestações extremadas, o que não deixa de ser correto, mas ainda que não seja nessa direção que eu estou caminhando. Foi exatamente com esse objetivo que eu estabeleci uma primeira indicação de leitura para aquilo que eu estou trazendo como vociferações. As vociferações, elas se encontram na dependência de um estudo sobre a voz na psicanálise. Um estudo sobre a voz na psicanálise implica a consideração do lugar do objeto causa do desejo, tanto quanto o lugar do sujeito no discurso. Isso é facilmente inteligível se vocês considerarem que existem duas operações necessárias para aquilo que nós nomeamos como advento do sujeito do desejo no tocante à voz. Já que, quando Lacan fala de objeto pequeno a no sentido de voz, é um outro ponto que tem sido insistido aqui, não é a voz no sentido daquilo que nós ouvimos, mas o objeto pequeno a, que é essa operação de perda que é necessária de ser realizada para o sujeito advir, é uma operação de separação da voz do outro. Essa separação da voz do outro significa que o sujeito não se mantenha colado a ele. Aonde que nós vemos uma não separação do sujeito como objeto e se mantendo na posição de objeto voz, que não é separável, consequentemente, nós temos o fenômeno tão facilmente apreensível na psicose, que é nas psicoses graves, né? Não é qualquer psicose que se vê isso. Nem todas são graves. É quando o sujeito fala a língua do outro. Ou quando ele supõe inventar uma língua própria. Num caso, ele está extremamente aderido ao outro. Ele e o outro se confundem quando ele repete o que vem do outro. Mas entendam que esse seu objeto voz aí é no sentido de ser um objeto que não se separou do outro. E, por outro lado,
Uma outra condição de advento do sujeito pela voz é a operação que Lacan indica no seminário 10 como correlativa, como sinônima da castração simbólica. O sujeito realiza uma separação do outro pelo dizer. Então, no que ele realiza uma significação particular, inédita, ele cai do discurso que vem do outro, ele se separa do outro e reafirma essa separação pelo discurso através da invenção de um dizer, de um primeiro dizer inédito, de uma primeira significação diferenciada. É aí que ele nasce como sujeito. Então, vocês podem notar que a voz, é nesse sentido que Lacan insiste também no seminário 10, que a voz não é sonorizável, porque a voz participa dessa estrutura que implica em duas separações. Então eu disse que para articular as vociferações é necessário entender o que seja a voz na psicanálise, porque, caso contrário, se articulam as vociferações de uma forma muito de acordo com a acepção corrente no sentido de manifestações extremadas que se confundem com o grito. Revoltas, objeções, radicalizações de posições expressas de uma maneira em que soa a distância. O outro ponto, já que as vociferações, elas dependem, por um lado, dessa condição de articular a voz pela psicanálise. De outro lado, elas exigem, isso eu vou entrar um pouco hoje, elas exigem uma apreensão muito profunda do que Lacan chamou de objeto mais de gozar como equivalente da mais-valia na economia capitalista. E um terceiro elemento necessário de ser considerado para articular as vociferações está diretamente ligado ao que nós entendemos como super-eu. Por exemplo, as vociferações, se eu afirmo a vocês que as vociferações se encontram na dependência da articulação da voz pela psicanálise, na referência do objeto A e na referência do dizer, isso significa que essa articulação não está mais na dependência do texto freudiano para se sustentar. Porque essas duas indicações não se encontram presentes em Freud. Mas é óbvio que elas só são sustentáveis porque houve a obra freudiana. Isso é muito importante porque, afinal de contas, tampouco o conceito de super-eu nós vamos levar aqui em conta através da sua definição canônica que existe em Freud, que é o herdeiro do complexo de Édipo. Existe em Freud uma orientação sobre o super-eu que é muito mais valiosa para nós que estamos investigando o campo das vociferações, que está presente no ego e no id. Freud define o super-eu no ego e no id como uma instância íntima ditatorial que é movida por um enunciado de comando escrito sobre a forma de farás. É um imperativo. Isso tem a maior importância para nós, em relação a como se valer
dessa articulação de Freud, porque nessa articulação do ego e do id já está inscrita a dimensão da voz. Esse farás, ele não é escutável, mas ele é articulável intimamente no sujeito como uma obrigação, como se, e muitas vezes acontece, de o sujeito, ele próprio, fazer com que essa voz aconteça nele, ele dispare essa voz. Quando o sujeito diz, não, eu tenho que fazer, eu não posso deixar de fazer. Ou seja, é uma voz que está em ação, é um farás. Não poderá desistir. Lacan traduz isso em um dos textos dos escritos, que agora eu não me lembro, ele diz, cumpra o teu dever, como sinônimo do superior. E eu disse que, para articular as vociferações, é muito importante que se tenha em vista uma depuração muito precisa sobre o que significa mais-valia e a articulação da mais-valia com o que Lacan chamou objeto mais gozar. Porque para entender o mais gozar, é necessário que a gente possa não torná-lo sinônimo, no sentido da sua dinâmica, daquilo que Marx chamou a mais-valia. É claro que o fundamento do mais gozar se encontra na mais-valia, mas entendam, a mais-valia é um conceito marxista que se encontra inteiramente como um conceito estrutural do funcionamento da sociedade de mercado capitalista. Então, falar de mais-valia, quando nós usamos esse significante, nós estamos utilizando um significante que tem um autor, que é Marx, e que tem um campo de ação, que é uma análise do discurso do capitalismo. Ainda que Lacan insista no seminário 16, afirmando em várias ocasiões que, se ele está falando de mais gozar, é porque Marx falou de mais-valia, ainda assim é preciso notar que os dois são diferentes, porque quando Marx fala de mais-valia, ele está falando de um tipo de exploração que é típica do capitalismo. E quando Lacan está falando de mais gozar, ele está falando de um gozo que se retira dessa exploração. De um gozo que se paga a um discurso. Eu vou fazer um pequeno desdobramento sobre o problema da mais-valia para, pelo menos, deixar indicado isso a vocês. De maneira corrente, se considera muito precisamente que a mais-valia é esse a mais que o trabalhador realiza através do excedente da sua força de trabalho, quer dizer, esse a mais da sua força de trabalho que é apropriada pelo capitalista segundo condições de desvantagem para o trabalhador, tendo em vista que esse produto, essa mercadoria que ele produz, vai ser vendida posteriormente numa desproporção ainda maior. Se trata de uma dupla desproporção. A desproporção entre aquilo que tem a ver com o valor da mão de obra do seu trabalho, que é vendida para o capitalista, segundo um preço que é determinado pelo próprio capitalista. E vamos ter uma segunda desproporção, em que essa mercadoria que foi produzida,
ela vai ser vendida ainda mais de maneira desproporcional no mercado, sem nenhuma relação com o preço que foi pago pelo trabalho para o trabalhador. Então, são duas desproporções que estão em jogo na mais-valia. Acontece que essa desproporção, o que ela tem de surpreendente, é que ela é impeditiva de uma crítica que possa paralisá-la. Em que sentido? As greves, que são direitos conquistados pelos trabalhadores, por exemplo, elas absolutamente não tocam em nada disso. Elas negociam uma redução dessa desproporção. Por quê? Porque o funcionamento da lógica do mercado estabelece de saída que quem determina o preço da mão de obra do operário é o capitalista, não o operário. Essa é uma lógica que está diretamente atrelada à passagem do feudalismo para o capitalismo. O que aconteceu na passagem entre o feudalismo e o capitalismo? Aconteceu que, no feudalismo, o sujeito chegava lá e vendia o seu produto. Ele colocava o preço. Quando se dá a passagem para o capitalismo, não é mais ele que determina o preço, é o mercado. Portanto, nessa passagem do feudalismo para o capitalismo, vai haver a passagem também de alguma coisa que o próprio Marx falou, que é a passagem do mundo dos homens para o mundo dos objetos. Então, agora não são mais os homens que decidem, são os objetos. Consequentemente, quando os objetos decidem, é porque é a lógica que articula a circulação deles na sociedade, que se chama mercado, que vai decidir pelos valores. Então, é indissociável do capitalismo esse tipo de funcionamento aonde está colocado fora de operação qualquer possibilidade de que a mercadoria seja taxada pelo valor que o trabalhador considera de acordo. Por quê? Porque existiu uma outra perda na passagem do feudalismo para o capitalismo, que tem a ver com essa condição do advento da Revolução Francesa. Nesse advento da liberdade como um valor fundamental do homem, né? O que aconteceu? Aconteceu que o homem, não é que ele passou a ter direito de ser livre. Não, ele passou a ser livre para vender a sua força de trabalho. Então, a liberdade não é um sinônimo que se confunde assim com fazer o que tem vontade. Ela é fundamentalmente, na nossa sociedade, sinônimo de uma escravidão. Porque, em função dela, se há liberdade, pode haver a livre taxação dos produtos. E essa livre taxação dos produtos só se sustenta porque tem alguém que vende a sua força de trabalho, porque agora, nessa sociedade, os homens só se organizam em função dessa nova mercadoria que se chama dinheiro. Mas o que é que tem de notável que tanto encantou a Marx quanto a Lacan? Essa é uma passagem que no Capital, está colocado no livro 1, é uma passagem, a única passagem do Capital, pelo que eu tenho conhecimento, em que existe menção ao riso. Porque
Marx, quando vai falar da mais-valia, ele se refere ao capitalista assistindo essa cena de um trabalho a mais do operário como fonte do seu riso. Essa fonte do seu riso é sinônimo de fonte do gozo da exploração. Bem, mas por que que essa questão que é tão decisiva para a economia política vai ser decisiva para nós também na psicanálise? Entendam, nós não estamos falando aí de economia no sentido lato, nós estamos falando de economia política. Então, isso minimamente deveria nos advertir, foi por causa disso que no projeto, um dos livros que vai constar no projeto Vociferações disponível em vídeo, no caso abordado pelo Ludu, exatamente um livro de economia política que se chama Expulsões. As expulsões é o novo trabalho sobre a economia política no capitalismo avançado. Bom, por que que a economia política nos interessa, né? Em primeiro lugar, ela nos interessa porque foi de lá que Lacan retirou o conceito de sintoma e desse gozo tão particular que é o gozo da mais-valia. Enquanto mais gozar. Por que Lacan pôde dizer que foi Marx que inventou o sintoma e não Freud? A história começa daí. Ele pôde dizer que foi Marx quem inventou o sintoma e não Freud exatamente porque houve um sujeito que fez essa ligação entre Marx e Freud que se chamou Althusser. E Althusser, no livro dele, Marx, Freud e Lacan, ele vai mostrar que existe uma noção de estrutura que é comum. Como é que chama o livro? Não, eu estou falando daquele cérebro, aquele livro fininho do Althusser, que se chama Marx, Lacan e Freud, se eu não me engano, onde ele coloca os três em relação e mostrando como é que a maneira como Lacan retoma o estruturalismo freudiano que vai permitir a ligação com Marx. Então, a partir desse trabalho do Althusser, ficou indicado a estreita correspondência entre a estrutura no Lacan, fazendo uma leitura da estrutura da sobredeterminação freudiana, com a estrutura do marxismo, tal como o Marx isolou a questão. E o que o Marx isolou que tanto surpreendeu ao Lacan? Foi a noção de sintoma. Mas o sintoma no sentido daquilo que não funciona e por não funcionar, mantém em funcionamento uma ordem. É interior. Esse não funcionamento é condição do funcionamento de uma ordem. Que no caso, a ordem do mercado, a lógica do mercado. E o que retorna sempre ao mesmo lugar no capitalismo que foi diagnosticado pelo Marx? Não é a luta de classe. Esse não é o problema maior que foi isolado pelo Marx. O problema maior que foi isolado por ele tem a ver com esse ponto de estruturação do mercado que se chama mais-valia. Volta sempre ao mesmo lugar e está na determinação do funcionamento da ordem da lógica do mercado, por quê? Volta sempre ao mesmo lugar, porque é assim que em cada lugar onde houver mercado, isso vai funcionar igualmente, no sentido dessa dupla desproporção que eu indiquei antes. Tanto quanto isso funcionando assim, para o Marx, isso é fundamentalmente a exploração. A mais-valia é o nome da condição da exploração na sociedade de mercado. Só que entendam, é uma exploração
que não tem mais nada, absolutamente nada a ver com alguém que esteja dando chibatada em cada um. O que é notável nessa condição de exploração que o Marx diagnosticou é que os sujeitos estão aí dentro sendo explorados e fazem questão de se vender para isso. Mas entendam, é preciso também não cair em nenhum tipo de ilusão, porque o que ele mostra é que não existe outra maneira de estar aí dentro na sociedade capitalista que não seja se submeter a essa condição de exploração da mais-valia. Se há mercadoria, se há desproporcionalidade, se há venda da mão de obra, há exploração. Bom, por que isso foi interessar ao Lacan? Isso interessou ao Lacan também de uma dupla maneira. Porque ele notou que Marx mostrou que existe algo que não funciona, mas que é, ao mesmo tempo, o responsável pelo funcionamento de uma ordem. É isso, sim ou não, que nós vemos nas neuroses. Os sintomas, enquanto o outro nome daquilo que faz que para o sujeito introduz uma impotência, no sentido dele não funcionar, é o que sustenta a existência dele. Só por causa disso, Freud pôde atrelar nessa ligação uma resistência do sujeito em abrir mão do sintoma, que ele chamou isso de reação terapêutica negativa. Bom, se o sintoma é isso que sustenta uma existência tanto quanto sustenta uma forma de funcionamento de uma sociedade, mais além da análise da sociedade, o que o Lacan fez notar é que, tudo bem, o sujeito ele se submete a isso, porque é assim que ele participa dessa sociedade, aceitando essa exploração. Entendam que não há consentimento à exploração, ela já é estruturante da própria forma de funcionamento da sociedade. Por isso que o próprio Zizek, quando retoma o problema da mais-valia, num dos artigos escritos por ele diz que está totalmente fora de cogitação voltar a uma posição em que a denúncia seria suficiente para modificar alguma coisa. É preciso, em primeiro lugar, considerar um elemento de irredutibilidade presente no capitalismo. E a partir desse irredutível no capitalismo, que tem a ver com essa exploração promovida pela mais-valia, é que se pode, de fato, avançar numa elaboração mais consequente para transformações internas. Bem, isso está diretamente ligado à concepção que nós podemos ter em relação à psicanálise sobre o sintoma e das suas condições de mudança para um sujeito. O sintoma, tal lá como Marx diagnosticou, o sintoma também é constitutivo para a sustentação de uma posição. Acontece que essa sustentação dessa posição pelo sintoma, que faz com que o sujeito tenha sempre que trabalhar a mais, dar a mais, em função dessas limitações que o sintoma promove nele, ele é o primeiro a investir nesse sintoma. Porque investindo nesse sintoma, ele produz a ilusão de uma satisfação, de uma resolução que só relança o sacrifício dele. Tal como na sociedade capitalista, o sujeito é explorado e ele é o primeiro a se endividar para comprar para comprar a mercadoria que ele produz. Sendo sujeito a uma desproporção daquilo que é
a taxação da sua mão de obra, tanto quanto a desproporção relativa ao preço que é taxada a mercadoria. Mas ele é o primeiro. Ele é o primeiro a se devotar a essa sociedade que o explora, fazendo com que ela vivifique, avance, e ele se individe, passa prestação em não sei quantos anos, para ter o gosto de adquirir essa mercadoria. Esse gosto, essa dedicação fascinada que essa sociedade, que o mercado produz através da mais-valia, essa fascinação pela posse da mercadoria, foi o que Marx chamou o fetichismo da mercadoria. Então, é como se a exploração transformasse a mercadoria em algo admirável, em algo desejável. Então, esse é um valor de fetichismo produzido dentro da sociedade capitalista. Não se trata do mesmo fetichismo aí no sentido freudiano, mas ele cumpre a mesma função. O fetichismo em Freud cumpre a função de, através de um objeto, recobrir a castração. E o fetichismo da mercadoria em Marx cumpre a função de, através desse valor de fascinação do objeto, relançar o sujeito num ciclo incessante, aonde ele não para de achar que é possível encontrar o objeto que vai satisfazê-lo plenamente. Então, nesse sentido, tanto no fetichismo freudiano quanto no fetichismo marxista, os dois atendem uma finalidade de recobrimento da castração, introduzido na lógica de funcionamento deles diferentemente. Por que eu estou introduzindo dessa forma tão depurada o conceito de mais-valia? Porque, através do mais gozar, né? Porque ele é fundamental para sustentar o que eu estou trazendo como vociferações. O que são as vociferações? As vociferações são a resposta do sujeito pelo superior para as exigências que são agenciadas pelo discurso do capitalista. O discurso do capitalista exige uma entrega incondicional, já que o núcleo do seu funcionamento é a mais-valia, essa dupla desproporção, essa condição de escravização. Essa condição de escravização vai demandar uma entrega incondicional dos sujeitos a esse funcionamento. Aonde é que o sujeito vai encontrar sustentação para bancar a exigência do discurso do capitalismo? Ele vai buscar sustentação exatamente pelo superior. Ele vai fazer de tudo, ele vai realizar esse farás freudiano. Te entregarás por inteiro, não colocarás limite. Se for para trabalhar 18 horas por dia, mas você conseguir ter uma geladeira da última marca para apresentar para os seus vizinhos, tanto quanto para a sua família, farás. Aí é que se tem a ligação do capitalismo, a resposta do sujeito ao capitalismo está ancorada na condição que o superior determina, que é uma incondicionalidade do sujeito. A ligação entre o discurso do capitalista e a resposta do sujeito estabelece isso que se chama
um sintoma que eu estou nomeando como vociferação. É um sintoma por quê? Porque participa de uma dupla privação do sujeito. De uma dupla não separação do sujeito. Ele é ao mesmo tempo tomado por inteiro pelos discursos do mercado que o assujeitam. Então, nisso, ele se faz objeto voz, porque ele atende por inteiro essas mensagens. E, no nível do significante, no nível do discurso, ele vai sustentar os mesmos valores dessa sociedade que o assujeita, se tornando, como disse o nosso amigo Ricardo Goldenberg, em relação às drogas, um consumidor consumido. Acho essa expressão muito sagaz. Bem, antes de que vocês possam me fazer qualquer tipo de interrogação no sentido mais imediato em relação a será que não tem escapatória para isso, vejam, eu não estou preocupado nesse momento de elaboração, e nem é a minha posição aqui de promover saída para o capitalismo. Mas é pensar uma economia subjetiva a partir do capitalismo para articular isso, que é o subtítulo das vociferações, que são os tratamentos possíveis. Pelo que eu anunciei antes para vocês, nesse encontro com o Conrado, se produziu a indicação de um tratamento possível das vociferações, a indignação. A indignação é o nome de um dos tratamentos possíveis das vociferações. Resta, eu escrevi esse texto que vocês vão receber exatamente para fundamentar por que ela é um tipo de tratamento possível. No fundamento disso que eu estou trazendo a vocês como sintoma, vocês têm conhecimento também que o sintoma na psicanálise, ele só se sustenta a partir da sua relação com a fantasia. Foi isso que Lacan depreendeu de uma forma bem significativa do texto marxista, porque ele nota, diferentemente de Marx, que não se trata de, nessa passagem do feudalismo para o capitalismo, não se trata somente de ver na mais-valia uma atualização do senhor sobre a forma de funcionamento do mercado. Não. O que o Lacan vê nisso é que, mais do que um assujeitamento, isso produz uma dedicação ao assujeitamento, uma busca, uma renovação do assujeitamento, que é a condição do gozo desde o mais gozar. O sujeito vai à busca desse assujeitamento. E essa busca desse assujeitamento, ela só é inteligível a partir do superior. Por que que o sujeito faz essa insanidade? Exatamente porque o superior é insano. Só que nós, aqui eu já estou assim, enxugando para vocês de maneira bem significativa aquilo que posteriormente eu vou apresentar como sendo a insanidade do superior. Porque se há algo que é difícil de entender no superior para fundamentar as vociferações, é que o superior não é apenas uma instância de proibição íntima.
O supereu está diretamente relacionado à presença do desejo do outro na minha constituição. Se eu não estou assujeitado ao desejo do outro, eu não advenho como sujeito. E esse assujeitamento que faz parte da minha constituição, determinado pelo supereu, que determina a existência do supereu, quer dizer, eu estou nas mãos do outro. Essa condição de assujeitamento, que é fundadora do supereu, é ela que estabelece as condições para articular o supereu para além de uma proibição banal da consciência. Nesse sentido, articular o supereu assim é poder afirmar que o supereu é ineliminável, ele é decantável na sua ferocidade, mas ele é ineliminável, porque se ele fosse eliminável, teria que haver uma separação do sujeito com o outro, desde a sua constituição, o que não é possível de considerar. Mesmo as condições de separação que são promovidas pela experiência da análise depois, elas não implicam uma separação por inteiro do outro, porque, afinal de contas, quando você sai da análise, você não deixa de falar, você não vira autista. Então, se você não vira autista, isso significa que se você está se valendo dos significantes para se dirigir aos outros, você está alienado. Não tem como. Mas você pode não estar alienado na ferocidade que te constituiu. Isso é um ganho bem extraordinário. Aliás, é o que dá, é o que permite a passagem ao advento do desejo. Se as vociferações se articulam desde o entendimento do supereu nessa perspectiva, né? Isso coloca também que considerar que a mais-valia, e Marx já tinha diagnosticado isso, a mais-valia, tanto quanto o supereu, são elementos inelimináveis do funcionamento das ordens aonde eles operam. A mais-valia é indissociável da lógica do mercado capitalista, tanto quanto o supereu é indissociável da lógica de funcionamento do humano. A possibilidade de haver redução não deve ser confundida com eliminação. Bem, e quando eu disse que a questão do sintoma se liga necessariamente à fantasia, é porque isso coloca a necessidade de apreender esse sintoma que retorna sempre ao mesmo lugar, né? Enquanto mais valia e enquanto mais gozar, buscando um gozo de assujeitamento, né? O que move isso é uma fantasia. É uma fantasia de que esse assujeitamento vai promover um gozo que sempre se mostra cada vez mais distante. E o sujeito investe nisso. Entendam que essas condições, elas são estruturais do funcionamento do sujeito, tanto quanto da sociedade capitalista. O que significa dizer que as vociferações, elas são estruturais dos sujeitos que respondem a um chamado ao gozo das sociedades capitalistas. Não há sujeito, não há sociedade capitalista sem vociferação. Isso é a mesma coisa que dizer,
já que eu estou avançando na elucidação desse conceito com vocês, afirmar isso é a mesma coisa que dizer que não há saída para o sujeito fora da sociedade capitalista, supondo que essa sociedade capitalista poderia ser transformada retirando a mais-valia. Se retira a mais-valia, não tem sociedade capitalista. E a solução que a sociedade socialista e o comunismo deram para isso se mostrou ineficiente. Por quê? Se mostrou ineficiente porque, como sempre muito bem assinalou o Zizek, né, faltou em Marx um tipo de análise exatamente dessa cativação do gozo. Não é porque você vai retirar a lógica do mercado que é sujeita aos sujeitos pela mais-valia que os sujeitos vão querer desfrutar dos benefícios de uma sociedade que não implica nessa dupla desproporcionalidade. Sendo assim, o primeiro exemplo que eu trouxe de maneira a começar a apresentar para vocês de forma mais palpável essa operação tão determinante que precisa ser pensada na sua potência, no seu rigor, para poder articular os tratamentos possíveis. Por isso que essa questão que o Conrado colocou me deu tanto trabalho, porque isso não significa, isso não se esgota em dizer que a indignação, por exemplo, vem introduzir o terceiro termo e com isso nós temos o problema resolvido, porque nós não temos problema resolvido, nós temos ele apresentado. Da mesma maneira se coloca que se existem vociferações como condição de funcionamento do sujeito na sociedade regulada pelo discurso do capitalista, ou seja, as vociferações são próprias ao exercício das subjetividades nas sociedades marcadas pelo capitalismo, então isso significa que as sociedades capitalistas vão ser marcadas pelas radicalizações. Por quê? Porque o fato do sujeito ser assujeitado, o assujeitamento ele avança. É isso que foi tão bem explicado pelo Marx, quer dizer, o capitalismo ele só avança, ele não retrocede. E quanto mais ele avança, mais ele expulsa. E quanto mais ele expulsa, mais ele cativa entregas incondicionais para se manter na lógica de funcionamento do mercado, sendo beneficiado por esse mesmo mercado. A primeira maneira de apresentar essa condição mais determinante, aonde a princípio é sem saída, e é preciso considerar esse elemento sem saída como uma condição de rigor para poder articular os tratamentos possíveis. Então, a primeira indicação que eu mostrei disso foi o texto do Kafka da Metamorfose. Porque o que nós encontramos na Metamorfose? Nós encontramos exatamente esse rebaixamento do humano no inseto. E não vamos nos esquecer, como eu também já havia indicado aqui, que o local onde essa transformação do Gregor Samsa em inseto acontece é no interior de uma casa onde vão estar em ação os valores da família, tanto quanto os valores do trabalho.
Não é por acaso que é o chefe dele que vai bater na porta, para que ele abra depois dele ter sido transformado em barata. Bem, a reunião dessas duas coisas fala bem disso que eu estou trazendo a vocês. Traduzam elemento familiar como superior e traduzam presença do chefe como lógica do mercado. A efetividade do encontro dessas duas ordens determina a retirada de cena da humanidade do sujeito. Por isso que sempre se aplica esse qualificativo ao capitalismo de uma ordem desumana. É óbvio que Kafka não tinha o objetivo de mostrar isso. Mas é possível de fazer uma leitura hoje disso. A segunda, e eu me vali de Kafka também para mostrar como é que no decorrer do texto, se vocês pegam esse livro que é extraordinário, o que vocês vão ver? Que é uma outra definição que eu dei das vociferações. Eu disse que as vociferações são a presença em operação de um discurso que cobra o preço para o seu funcionamento da retirada da voz do sujeito de cena. Por isso, vociferação e voz não são a mesma coisa. Então, onde você tem vociferação, você não tem voz. Porque para você ter voz, segundo a psicanálise, você precisa ter uma causação pelo desejo e uma significação diferenciada. Se a vociferação está em curso, ela tira isso de cena. Mas nós padecemos de um certo humanismo que nós precisamos renovadamente tratar para não acreditar numa certa ilusão que o homem busca se livrar dessa prisão que o assujeita. Porque o que eu estou procurando mostrar para vocês, que esses autores diagnosticaram para nós, é que os homens vão à busca dessa sujeição. Porque é essa sujeição que promove neles um gozo extraordinário, que é de acreditar que eles vão poder, enfim, encontrar na próxima posse de uma outra mercadoria uma realização, enfim, inédita. Sim, no Kafka, nós podemos ver essa transformação sem etapas. O sujeito acorda uma barata. Aliás, é a primeira frase do livro. Gregor Samsa acordou como uma barata, que lá alguns traduziram por besouro. Mas eu também lembrei que se as vociferações são a entrada em cena de um discurso que retira a voz do sujeito, isso vai ser apreendido no texto do Kafka. Por quê? Porque quando o Gregor Samsa está procurando justificar o seu atraso para o patrão e para o pai, que estão do outro lado da porta, fazendo um longo discurso, na condição de barata, qual é a reação que ele produz primeiramente no patrão? É de achar que o Gregor está gozando da cara deles, porque simplesmente a voz do Gregor não é mais audível, inteligível. Então, quando entra em cena essa transformação do sujeito em inseto, não há mais voz. É por isso que, se há vociferação, não há voz. Mas houveram sujeitos que mostraram as etapas da passagem desse assujeitamento, tanto quanto a cativação por esse assujeitamento. Eu me
dediquei a ilustrar isso na peça do Ionesco, O Rinoceronte. Na peça do Rinoceronte, nós temos, já é notável que desde saída nós estejamos num cenário que é extremamente cotidiano. Se trata de um bar, onde as pessoas estão conversando. A atendente vem tirar os pedidos. E os rinocerontes estão sendo escutados vindo. Mas existe uma surdez aos rinocerontes, tanto quanto uma não crença na sua existência. Isso é um ponto muito importante de ser considerado, porque o Ionesco mostra que, de saída, nós somos refratários a escutar a presença do rinoceronte, tanto quanto de reconhecer a sua existência. Por quê? Se não fosse porque nos é íntimo. Então, mais do que apresentar a peça do Ionesco como sendo uma interpretação, um desvelamento de uma alienação sob o símbolo do rinoceronte, que por sua vez foi símbolo do nazismo, mais do que isso, o que eu estou trazendo através do teatro, que é onde eu ainda vou chegar, não hoje, mas mais adiante, pela escrita teatral. Como é que a escrita do texto teatral tem possibilidade de mostrar a estrutura? Ela não é simplesmente uma apresentação da estrutura, no sentido de uma interpretação daquilo que não funciona. Porque não somente nós temos esse início onde ninguém escuta o rinoceronte, ninguém dá bola para ele, para em seguida acontecer o quê? Um consentimento à transformação de cada um dos presentes em rinoceronte. Eles se lançam em direção aos rinocerontes para se tornar um deles. E só sobra um nessa peça, que é o sujeito que vai reafirmar até o final que ele não aceita de falar a língua do rinoceronte. Bem, o que essa peça tem de extraordinário para nós? Ela revela a estrutura por quê? Porque ela mostra essa cativação pelo assujeitamento de tal forma íntima a nós que nós nos recusamos a olhar e a escutar. E, por outro lado, ela esclarece, no meu entender, de uma forma muito extensa, até onde eu conheço, a única menção do Lacan às vociferações, que está no Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo, numa frase que, para alguns dos estudiosos da voz, bem sinceramente citam, mas não explicam o que significa essa frase, como tantas coisas a gente sabe que existe no nosso meio, né? Se eu estou dizendo que essas vociferações, através do texto do Ionesco, nós vemos a intimidade como fazendo parte de nós, e é isso que justifica a surdez e a falta de atenção para a presença deles, é que se pode situar o início dessa frase do Lacan quando ele afirma o seguinte: sou no lugar de onde se vocifera. A frase continua, mas ele já começa situando o que é a vociferação. A vociferação está articulada com o ser. Sou, no lugar onde vocifera. E o que eu estou mostrando para vocês é que, na peça do Ionesco, se trata da mesma coisa. E ele continua, sou no lugar de onde se vocifera.
que o universo é uma falha na pureza do não ser. O universo é uma falha na pureza do não ser. Essa frase não é dele. Essa frase é de um poeta francês, que agora eu estou esquecendo o nome dele. Valéry, Paul Valéry. O início da frase é do Lacan. Sou no lugar de onde se vocifera. Mas se vocifera o quê? Que há uma falha na pureza do não ser. Então, lá aonde não há ser, há falha. Ou seja, a falha nos é constitutiva. E ela é responsável, em última instância, pela existência das vociferações. Por quê? Porque o que são as vociferações? Se elas são isso que eu estou dizendo a vocês, que são a resposta do sujeito pelo supereu, para renovar o seu assujeitamento, então elas são uma forma do sujeito não viver a sua divisão, tanto quanto fazer constar o seu desejo como sinônimo de entrega incondicional ao outro. Tem tratamento possível para isso? Tem. Não é por acaso que eu estou trazendo o teatro como lugar de escrita dessa questão que se encontra na psicanálise. Por quê? Entendam. Diferentemente do cinema, o teatro, ele dá representabilidade ao insuportável que não é aceitável, que não é assimilável pela visão, pela imagem. Quando vocês vão escutar um texto teatral da maior potência, ele é capaz de falar verdades que, se fosse mostrado em imagens, vocês fechariam os olhos. Mas o teatro, ele vai significantizar esse real ao qual ele dá voz pelo texto, que vai ser sustentado pelo personagem, que lá com o qual nós vamos nos solidarizar para escutar essa mensagem. Então, o teatro é uma forma de tratamento possível. Nesse nível, ele é uma forma de tratamento possível da vociferação. Por quê? Porque ele permite escutar o que seja a vociferação e nos fazer o quê? Nos surpreendermos e nos indignarmos. Porque quando você olha, quando você lê essa peça do Ionesco, qual é a primeira reação de alguém minimamente advertido? Como pode uma coisa dessa? Como pode não escutar? Como pode não ver? E mais ainda, como pode se apaixonar? Como pode se entregar por isso, por isso? Então, notem que a escrita teatral, nesse sentido, se aproxima do valor de verdade que a escrita na psicanálise comporta. Porque se é verdade que é impossível escrever a verdade, é verdade também que a verdade deixa os seus restos, deixa as suas marcas. E as marcas podem ser textos que precisam ser lidos de um determinado lugar para poder assimilar o que está em jogo para além da função de interpretação. Entendam que se eu estou trabalhando com alguns de vocês a questão da representação,
até o não representável no seminário da voz da neurose histérica, é porque é preciso passar do representável para o irrepresentável para poder se desvencilhar dessa ideia de que o texto teatral de impacto, chamado teatro do absurdo, como diz muito bem o Beckett, é um absurdo chamar o meu teatro de absurdo? Nós vamos ter possibilidade de abordar isso? Se esse teatro é capaz de nos permitir nos confrontarmos com o absurdo, que é o total nonsenso, é porque aí, através dessa escrita, nós temos possibilidade de escutar alguma coisa. E nós sabemos que não existe tratamento possível pela psicanálise sem consentimento à verdade que vem pelo outro. Para hoje, é um condensado, porque, notem, vai por parte. Vamos por parte para poder que vocês acompanhem a construção dessa articulação. Em primeiro lugar, eu queria saber de vocês, que isso me é importantíssimo, se vocês acompanharam, né? Marilúcia, acompanhou? Elas são silenciosas, e você tocou num ponto importante, que elas são silenciosas porque elas participam diretamente de uma forma de funcionamento que estrutura o nosso lugar social, tanto quanto subjetivo, na sociedade em que nós vivemos. Fala, Daniel. Mauro, eu queria pedir para você comentar um pouco a noção de nomeado para, que aparece nos seminários, numa tríade de seminários do Lacan, né, desde o Lenon do Père até o seminário 23, numa abertura conceitual que ele vai fazer sobre a função paterna, né, como é que esse nomeado para se conjuga com a tua ideia do supereu, né, que é o farás. Antes de te responder, eu só queria lembrar que essa ideia precisa do Freud sobre esse imperativo do farás não é a última palavra que eu vou trazer sobre o supereu. Eu estou partindo das últimas articulações freudianas para não ter que fazer um trajeto desde os primeiros textos sobre o Édipo. Essa articulação do Lacan nomeado para é uma articulação que, da forma, pelo menos como eu sempre acompanhei, é uma espécie de uso precário da função do nome do pai. Esse uso precário da função do nome do pai significa o quê? Eu te nomeio para tal coisa. Mas o sujeito que é nomeado por esse nomear para ele isso tem uma função de estabilização face à carência simbólica dele. Então, ele se identifica com a função para a qual ele foi nomeado. Por exemplo, o analista que é nomeado como analista e age socialmente como se fosse analista. Isso é uma efetividade do nome do pai, dá uma sustentação ao sujeito, mas garante para ele uma posição que é precária, mas é uma posição possível. Porque ali
digamos assim, ele se sustenta através daquilo que são os reconhecimentos sociais através das identidades funcionais. Então, é aquele sujeito, por exemplo, que faz questão sempre de só poder se apresentar e se sustentar em função do lugar social, em termos da função social, principalmente do trabalho que ele realiza. É nisso que o nomear para é uma nomeação nova no Lacan. Isso não aparece desde o início, mas é um tipo de concerto que é efetivo, que a gente nota que é operatório. Né? Sujeitos que se colam à função. Eu não consigo, de saída, eu não consigo fazer a passagem do nomear para, eu penso que ela pode ter uma efetividade no sentido de retirar essa ferocidade da vociferação que implica o assujeitamento do sujeito a uma condição onde ele não para de proceder segundo esse gozo incondicional. Então, o nomear para poderia ser uma espécie de deslocamento dele desse lugar, utilizando o nome do pai como um artifício, já que ele, ao se entregar incondicionalmente, ele lembra muito de perto o psicótico. Lembra muito o psicótico no sentido da posição psicótica. No texto que eu estou escrevendo atualmente, que vai chegar a vocês lá por volta de julho, sobre todo um longo trajeto de fundamentação das vociferações envolvendo todos esses textos, né? Uma das sustentações que eu dou à questão das vociferações e que tem a ver com isso que você perguntou, é uma definição que o Lacan dá da paranoia no seminário RSI. Ele diz que a paranoia é uma voz que sonoriza o olhar. A voz que sonoriza o olhar, a gente encontra isso com toda amplitude na psicose paranoica, nos delírios de interpretação. O sujeito, ele faz uma interpretação hostil dos acontecimentos à sua volta dirigidos contra ele. Então, ele olha para o mundo movido por essa voz. Ela cola. Ele é uma coisa só. A voz e o olhar dele. Então, ele está... Por exemplo, eu vou dar um exemplo clínico para vocês, da minha clínica particular. É o sujeito que um psicótico bem, com uma psicose bem avançada, então ele achava que os outros desconfiavam que ele era gay. Então ele andava sempre com camisetas muito compridas para que ninguém visse as costas dele e tivesse algum tipo de cativação por ele. Mas qualquer coisa que acontecesse trazia de volta essa relação entre a voz e o olhar. Por exemplo, ele vai viajar para o estrangeiro. Ele passa no serviço de fiscalização. Aí o sujeito diz para ele, que camiseta, hein? Pronto, aquilo foi suficiente para ele ir delirando daqui até os Estados Unidos. Porque ele estava achando que o cara estava pensando que ele colocou aquela camiseta porque a camiseta estava comprida, porque afinal de contas o cara está achando que ele é gay, então agora o cara deve ter falado para o outro que falou para a mulher de dentro do avião.
Ele notou que a mulher, quando veio servir o suco para ele, deu um risozinho para ele, que devia ser por saber que ele era gay, por desconfiar que ele era gay. E isso não para. A voz colada com o olhar. Mas é preciso notar o seguinte, Lacan falou, a paranoia é quando a voz cola o olhar, cola com o olhar. Ele não disse a psicose paranoica, ele falou a paranoia. E a paranoia, você sabe que não é a mesma coisa que a psicose paranoica. Por quê? Porque mais do que o paranoico ser o protótipo do desconfiado, o paranoico é o convicto. É o fascinado. É o crente. É aquele que não vacila. É o que tem certeza. E para se ter certeza não se precisa ser psicótico. E quando a voz cola com o olhar, nós estamos no domínio da vociferação. Por quê? Porque não há mais voz. Juntou voz com olhar é vociferação, não tem separação entre voz e olhar. Há tratamento para isso? Há tratamento para isso. Há cura disso? Não. Mas existem alternativas de tratamento. Seria um absurdo achar que se eu estou chegando a esse ponto de investigação que eu estou conduzindo junto com vocês o percurso, afirmando que isso está na estrutura das nossas sociedades tanto quanto de nós mesmos. Dizer que há cura para a vociferação? Não, não há cura. Nós precisamos saber diagnosticar, precisamos escutar quem soube transmitir isso e tentar, a partir daí, retirar consequência para tratamentos possíveis. Acompanhou, Raona? Acompanhou? Ficou com alguma dúvida? Então diga. Estamos aí para isso mesmo. Mas ainda preciso fazer nenhuma pergunta agora. Tá. Cláudio, quer falar alguma coisa? Então, Mauro, aproveitando esse gancho final aí, queria te fazer uma pergunta sobre a questão do silenciamento, né, que a gente vê aparecer muito nessas discussões políticas, nessas reivindicações das minorias, né, essa ideia de que há um silenciamento desses grupos que seriam, sei lá, expulsos, né, do sistema capitalista e que tem o movimento deles de brigar por uma certa retomada da voz ou do lugar de fala. Mas que me parece, que nem se advertiu para a gente não cair numa ingenuidade de achar que facilmente as pessoas vão se afastar de submeter a esse sistema capitalista. Eu queria um comentário sobre qual a possibilidade ou a potência desse movimento de retomada da voz ou de retomada do lugar de fala. Certamente que o silenciamento é uma questão, né? E é uma questão tão mais importante quanto mais a existência das vociferações produz como resposta, como alternativa, a produção de outras vociferações. Essas outras vociferações têm a ver com criar o mito de que aquilo que pode fazer barreira a essa condição de assujeitamento é a revolta. A revolta que não é qualquer, a revolta organizada por identificação no sentido daqueles que participam de uma mesma identidade. Então, se os homossexuais se juntarem, se os negros se juntarem, se os gays se juntarem, e cada um deles lutar pelos seus próprios interesses, já que eles partem do princípio que isso não vai ser compartilhado por ninguém, aí sim vai haver saída.
Não. A solução já é uma vociferação. Essa solução, ela já é uma vociferação. Por quê? Porque ela retira de cena a voz do sujeito. No que essa alternativa, ele desaparece como particularidade, ele entra como classe, ele entra como identidade. E ele entra como conjunto de interesses que não devem se ligar com outros interesses para que a autenticidade das suas causas possam ser conquistadas, mantendo o mais longe possível o interesse dos outros. Então, na verdade, as alternativas, isso é uma prática de silenciamento da própria causa. Isso é uma condição de silenciamento tão mais efetiva, quanto, como bem disse a Marilúcia, quanto mais ela é silenciosa. Porque qual é a efetividade dessa causa, dessa resposta de que cada minoria deve defender o seu pedaço com total exclusividade e sem ingerência dos seus próximos? É que, de saída, já instalou um silenciamento para a voz dos outros. O problema é que, se você instala um silenciamento para a voz dos outros, você já começa a defesa da sua causa surdo. Porque você acha que a sua causa é só sua. E, de repente, podem haver vários pontos de convergência entre a causa gay, entre a causa do negro, né? Precisa haver toda uma política de flexibilização. Qual sempre foi o problema dos excluídos? Que eles excluem. Os excluídos praticam causa, eles sustentam as causas de exclusão dos seus próximos. Aliás, essa é uma das causas dos genocídios, se vocês observarem bem. É o preto matando preto. É o muçulmano matando o cristão e o cristão matando o muçulmano, sendo os dois do mesmo país. Por isso que no encontro passado, tanto quanto no primeiro encontro, eu disse que para um estudo rigoroso, um avanço minimamente sustentável da questão das vociferações implica um afastamento daquilo que, a princípio, nós temos à nossa disposição para pensar como alternativa. Por quê? Porque, se isso é um dado estrutural, então é sinal que isso introduz uma impossibilidade. Se isso introduz uma impossibilidade, para abordar as vociferações, nós não podemos estar munidos pela ilusão de soluções universais, nem soluções que vão fazer com que os conflitos desapareçam na sua grande extensão. Por quê? Porque as vociferações se tornaram uma forma de laço político. É um dos elementos da atualidade. Onde? Por que a política se tornou vociferante? Porque é assim que a política se torna menos política e, consequentemente, mais ajuda o sistema capitalista a se modificar. Mas permite que os sujeitos saiam gritando e quebrando, achando que estão fazendo alguma coisa de consequente. Foi o que escreveu há pouco tempo um dos colunistas da Folha, que ele disse, bom, se eu não me engano, Clóvis Rossi, ele dizia, bom, tudo bem, vamos para as ruas, vamos fazer passeata, mas sabe quando é que a coisa funciona? E ele dava o exemplo lá da Dinamarca. O povo que elegeu o seu representante, eles vão lá no escritório do cara e dizem assim, o negócio é o seguinte, se você fizer passar essa medida racista, teu mandato vai terminar no fim dessa vigência, não vai ter reeleição. Foi exatamente isso que aconteceu com o Partido Republicano nos Estados Unidos agora. Não quiseram colocar o Obamacare para baixo, mas o Obamacare não dava assistência a milhões de
pessoas desfavorecidas, começavam a chegar milhares de e-mails para os deputados republicanos, advertindo eles, olha, se fizer o Obamacare cair, teu mandato acaba agora. Ninguém votou a favor. Foi o primeiro fracasso do Trump, que achava que ia levar de lavada, que ia colocar o sistema de saúde do Obama para o chão. Então, para pensar em efetividade, precisa se desvencilhar da ideia de que você, berrando, vociferando no sentido de grito, que você resolve alguma coisa. Você alimenta a ilusão de que você está fazendo alguma coisa. Isso de maneira nenhuma significa que a contestação não tem o seu lugar. Por isso que eu acho importante esse problema que o Conrado me colocou em relação à indignação. É como fazer isso entrar e ser efetivo. Tá bom por hoje? Diga, Ludu. Passa lá para o Ludu, por favor. Mauro, fiquei pensando a partir do que você falou, principalmente em resposta à pergunta da Dani, em rebater a questão da vociferação digamos, para a comunidade dos analistas, né? Bom, se nomear analista frente a outros analistas ou outros analistas em formação, né? E aí tanto faz se é um título ou se é um grados, mas me parece que você aponta para um impasse aí. Do mesmo modo que você aponta para o impasse, digamos, do lugar da psicanálise na cultura, que é uma conversa que a gente já teve algumas vezes, né? A importância de estar na cultura, enfim, não se fechar sobre si mesmo, mas pelo que você está expondo, né, por mais que haja, digamos, desdobramentos possíveis a partir de uma teoria política ou de uma economia política, o papel da psicanálise frente à política tem um limite, né? Tem que aponta, na verdade, eu não sei se talvez para o impasse da psicanálise em relação à cultura. Eu queria ouvir seus comentários sobre essas duas perguntas que são muito parecidas, na verdade. Uhum. Com certeza que existe um impasse no sentido, pegando a pergunta da Daniele, né? Eu acho que o Lacan foi muito preciso quando ele opôs o grados à hierarquia, né? Porque ele simplesmente dissolveu essa nomeação para que era exercida pela IPA. Então, o comitê de nomeação nomeava alguns para serem analistas, né? Mas isso baseado numa condição de identificação que, por sua vez, estava sustentada por uma condição de assujeitamento, né? Mas isso não chega a ter um caráter resolutivo definitivo. Mas é um avanço extraordinário. Você não depender dessa nomeação para. Ela se torna um problema quando a questão da autorização ela se torna alguma coisa padronizável. Então, esse autorizar-se por si mesmo e alguns outros que o Lacan colocou, né? Ele é um sério impasse quando, por exemplo, você vai escutar depoimentos de passantes praticamente numa cena teatral, como foi feito muitas vezes em São Paulo. Onde o que se repetia eram alguns padrões, segundo a análise daquele analista, alguns padrões que correspondiam estritamente a definições de final de tratamento no Lacan. Então, muitas vezes se escutaram depoimentos, né, em relação à experiência do clarão, que é uma ilustração que o Lacan deu em 1973, né,
trazendo essa questão do clarão, mas no sentido do clarão do encontro com o real. Então, ali você via uma coisa até um pouco grosseira no sentido de entender o que o Lacan comentou, né? Então, aí você tem o retorno. Aí eu considero que é um retorno pior, porque o sujeito fez avançar um conceito para desmontar toda uma ordem de funcionamento e vem um outro e substancializa aquilo. Então, aí nós temos um impasse. Ao que parece, a coisa chegou de tal forma ao grotesco nessas experiências de alguns lugares que elas foram suspensas em termos de depoimento público, pelo menos na sua frequência. No outro aspecto, eu penso que não. Eu penso que a psicanálise tem muito o que fazer na cultura, se entender que a cultura é para nós, através da economia política, é fundamentalmente poder fazer uma análise exaustiva em relação às condições de gozo. Então, em termos do Lacan, no seminário esse que está sendo traduzido aí foi traduzido aí pelos nossos colegas de Salvador, Lacan diz algo muito interessante. Não, isso foi dito no Le Nom du Père. Ele diz que, na verdade, né, a psicanálise, todo laço social é político. E ele define o discurso como laço social. Então, para ele, a relação analítica é política. Analisando o analista. Isso é político. Isso é político por quê? Porque isso implica numa economia de gozo. E essa economia de gozo, promovida pela psicanálise, determina um esvaziamento do gozo do sintoma. Então, há uma concepção de política diferente pelo laço social, tornando ela equivalente ao discurso. Porque o discurso universitário também se transforma em político. Nada mais político hoje do que o discurso universitário. O discurso histérico tão político quanto, no sentido que estão aí as demandas sendo vociferadas a todo custo, com uma manifestação tipicamente da histeria em massa, que não tem absolutamente nada de pejorativo nomeado dessa forma. Então, a dificuldade é porque se trata, por essa aproximação que eu estou me baseando no Lacan, se trata de retomar um conceito que eu ainda não fiz esse cotejamento, né? Mas eu já li há tanto tempo que não me lembro mais. Mas essa é a micropolítica. Tanto Guattari quanto Foucault se detiveram nisso. Mas ultimamente eu não tenho tempo para aproximar essa micropolítica da política que é feita pelo discurso analítico. O problema, o que eu estava procurando apresentar antes, e que nisso Marx foi genial, que ele mostrou que a ilusão da dissolução do capitalismo é promovido pelo próprio capitalismo sob a forma de revolta. As revoltas que promovem a dissolução do capitalismo, quebrando as fábricas e tal, vão retornar para o trabalhador sobre a forma de taxação em cima da sua força de trabalho para pagar aquele prejuízo. Por isso ele fala uma coisa muito interessante, se referindo isso já na introdução do seminário 16, ele diz, comentando a greve dos estudantes de Paris, né? Ele diz que a verdade da greve está na greve da verdade. Há uma paralisação da verdade
na verdade da greve. Não é que na greve não exista verdade, mas que há uma paralisia da verdade no sentido que ela promove a crença de algumas coisas que haverão de retornar de outra maneira sobretaxadas. Então, a abordagem das vociferações, inclusive, envolve, levando em consideração essa micropolítica que é o discurso do analista, né? Entender também as alternativas, isso permitiria entender as alternativas de transformação que não se reduzissem ao gozo da depredação e nem da destruição. Agora, para você entender isso rigorosamente, você não pode estar sedento para sair quebrando tudo que aparece na tua frente. Por isso que essa elaboração ela tem que ser passo a passo, porque ela tem que introduzir uma maneira de pensar. Ela não pode ser através da nossa forma de pensar habitual a questão da política. Por isso que eu achei a sua pergunta, tanto quanto as outras que seguiram, porque elas exprimem bem passes contemporâneos, tanto quanto a existência de uma ordem que age silenciosamente a nossa revelia e que determina as nossas ações. E que não adianta somente nós dizermos, está aí, está vendo? Como é que nós somos assujeitados? Como é que nós temos que nos revoltar com isso? Como é que X, Y e Z aqui produzem a constituição dessa condição de assujeitamento? Esse é o gozo que é proporcionado pelo próprio sistema. Bom, eu agradeço a presença, as perguntas e agora nós iremos nos encontrar aqui pelo Vox no seminário da voz na neurose histérica, que vai ser dia 6 de maio. Então, até uma próxima. E aqui no projeto Vociferações, vocês podem consultar também pela agenda do Vox.